Olhe bem, hoje você vai aprender algo na Bíblia que muito provavelmente ninguém nunca te explicou dessa maneira. E eu garanto, isso pode mudar completamente a sua compreensão sobre um assunto muito atual. Aqui no canal Assim Aprendo, nós temos um compromisso: ensinar a Bíblia de um jeito que você não vai ver em outro lugar. Então, se o seu desejo é aprender de verdade, pode ter certeza, você chegou ao canal certo. Então vamos lá. O nosso estudo de hoje vai fundo numa profecia. Uma profecia bem antiga, lá do Antigo Testamento, que parece, de um jeito impressionante, estar falando diretamente para os nossos dias, para as manchetes sobre o Irã. Bem, para a gente entender o contexto, é só observar o noticiário. O que vimos recentemente, uma escalada de tensão gigantesca no Oriente Médio. De repente, instalações estratégicas no Irã foram atacadas e não foi qualquer ataque. Foi um golpe que abalou o coração do poder. Aquela estrutura toda centralizada, que parecia intocável, começou a balançar, sabe? E isso gerou uma crise de liderança, uma grande incerteza sobre quem vem depois. E para entender a profecia, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. A nação que conhecemos hoje como Irã, bem, lá nos tempos do Antigo Testamento, a região central dela tinha um outro nome, Elão. E é exatamente sobre Elão que a Bíblia fala e fala diretamente. Guarde bem esse nome porque essa conexão geográfica, ela é a chave de tudo. Pense bem, não é impressionante? Um nome de milhares de anos atrás que ainda hoje define uma região inteira? Agora, me diga uma coisa, essa conexão era novidade? Alguém aí já tinha percebido isso lendo as Escrituras? E já que estamos falando de lugares, conte aí nos comentários de qual cidade, estado ou país você está acompanhando este nosso estudo. É sempre uma alegria imensa saber até onde a palavra de Deus está chegando. Muito bem. Agora vamos entrar no primeiro grande pilar dessa profecia. O profeta Jeremias, ele usa uma imagem muito forte, uma imagem militar, uma metáfora, que a gente precisa decifrar para conseguir entender o que Deus estava dizendo e como isso se conecta com hoje. Aqui está o texto, a base de tudo. Preste atenção no que diz Jeremias, capítulo 49, versículo 35. O próprio Senhor dos Exércitos declara: Eis que quebrarei o arco de Elão, o pilar do seu poder. Note que a linguagem é militar, é direta, e o alvo é claríssimo, a principal força daquela nação. Aí alguém pode pensar, um arco? Pra gente hoje a palavra arco talvez não soe tão ameaçadora, mas no mundo antigo era completamente diferente. O arco era a arma mais temida, era a tecnologia de ponta da época. Era o que permitia que um exército atingisse o inimigo de longe, com poder devastador. Em resumo, o arco era o símbolo máximo da força militar. Ok, então a pergunta óbvia é: qual seria o arco do Irã nos dias de hoje? O que representa o pilar do poderio militar deles? Essa capacidade de ataque a longa distância? Bom, qualquer analista militar vai te dizer: o programa de mísseis balísticos e a frota de drones super avançados. E agora vem a parte impressionante. Os ataques recentes, aqueles que abalaram o regime, tiveram como alvo exatamente essas capacidades. A precisão é cirúrgica. É quase como se a profecia de Jeremias estivesse lendo um relatório de inteligência do século XXI. Mas veja bem, a profecia não para por aí. Ela não fala só do poder militar. Ela vai mais fundo. Ela vai direto no coração do sistema. Vamos ver agora como o texto fala sobre a liderança, o centro do poder político e religioso da nação. E aqui a declaração fica ainda mais forte, mais direta. Olha o que diz o versículo 38. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o seu rei e os seus príncipes, diz o Senhor. Perceba a ousadia disso. Deus não está apenas quebrando o poder militar. Ele está dizendo que vai estabelecer o seu próprio trono e remover a liderança humana do lugar. É uma intervenção direta no centro do poder. E quando a Bíblia fala em rei e príncipes aqui, ela está mirando no topo da pirâmide. Não são funcionários de baixo escalão, não. É o coração do poder, a cúpula que comanda tudo. A profecia está apontando literalmente para um abalo sísmico no centro da liderança. E é aqui que a conexão com o que está acontecendo hoje se torna assustadoramente clara. O poder no Irã é todo concentrado numa única figura, o líder supremo, e numa pequena elite de clérigos. E o que os relatos recentes dizem? Que um dos ataques atingiu exatamente o coração dessa estrutura, o núcleo da liderança, gerando uma crise de sucessão, uma instabilidade gigantesca. Aquela frase, destruirei dali o seu rei e os seus príncipes, de repente ganha um peso real e atual. Agora pare e pense um pouco. Enxergar esse contexto atual muda a forma como a gente lê essa passagem antiga?
De repente ela salta da página, não é verdade? É nessas horas que a gente vê a Bíblia viva, pulsando, relevante para os nossos dias. O que você pensa sobre isso? Faz sentido essa conexão? Comente aqui para eu saber. Mas a profecia não termina aí. A história, na Bíblia, nunca termina só com juízo e destruição. E é exatamente aqui que Jeremias nos revela algo extraordinário. É uma reviravolta completa na história, uma promessa de esperança que muda todo o cenário. Olhe só o que diz o último versículo do capítulo, o versículo 39. A promessa é límpida, mas nos últimos dias restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Depois de falar do arco quebrado, da liderança destruída, Deus surpreende a todos com uma palavra de esperança. A palavra final de Deus nunca é destruição, é sempre restauração. A história, nas mãos de Deus, sempre se inclina para a redenção. Mas como essa restauração estaria acontecendo hoje, em meio a tanta atenção? Talvez não seja do jeito que a gente imagina, sabe? Não uma restauração política ou militar, mas algo muito, muito mais profundo que está acontecendo por baixo dos panos. E aqui vem, talvez, a parte mais incrível de todas. Várias organizações missionárias sérias reportam um fenômeno inacreditável. Debaixo de um dos regimes mais fechados e opressores do mundo, está florescendo uma das igrejas cristãs de crescimento mais rápido do planeta. Não em grandes catedrais, claro, mas de forma secreta, nas casas, onde homens e mulheres arriscam absolutamente tudo para seguir a Jesus. Isso nos mostra um princípio poderoso de Deus. Enquanto os jornais do mundo inteiro falam de mísseis, de política, de poder, Deus está agindo em silêncio, nos corações. A restauração que Jeremias profetizou talvez não seja sobre política, talvez seja espiritual, um verdadeiro avivamento, acontecendo bem longe dos holofotes da mídia. Certo. Então, qual é o ponto principal de tudo isso? Como é que um ensino tão antigo e profundo se aplica na nossa vida hoje? Porque a Bíblia nunca é só sobre informação, ela é sobre transformação. Então, o que a gente faz com isso? 3 coisas práticas. Primeiro, comece a ler as notícias com um novo olhar, com as lentes da Bíblia, tentando enxergar onde Deus está agindo na história. Segundo, transforme sua oração. Em vez de só se preocupar, ore com discernimento pelo povo do Irã e por outras nações, entendendo que a batalha de fundo é espiritual. E terceiro, e mais importante, fortaleça sua confiança. Entenda que, mesmo no meio do caos, o plano de restauração de Deus está em andamento e ninguém pode impedir. E eu quero deixar uma reflexão final no ar. Se essa parte da profecia sobre o Irã parece estar se cumprindo diante dos nossos olhos, quantas outras palavras antigas dos profetas não estão apenas esperando o tempo certo para se cumprirem na nossa geração? Olha, se este estudo abriu seus olhos para algo novo na Palavra de Deus, eu quero te fazer um convite. Primeiro, se inscreva aqui no canal Assim Aprendo para não perder nenhum estudo. Segundo, deixe a sua curtida, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais gente. Comente aqui embaixo qual foi a parte que mais te impactou. E, por favor, compartilhe esta revelação com alguém que você ama. Assista ao próximo estudo do nosso canal. O link já está aparecendo aqui na tela.